Olá, pessoas! Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse desenho. Seguem os materiais. Lapiseiras 2B e HB, lápis HB, 2B, 4B e 8B. Também utilizo borrachas, a borracha comum, uma borracha de caneta, a Mono Zero e, muito importante, a borracha maleável limpa tipo. Também utilizo o algodão, o papel de 190 gramas liso, para ajudar aí na textura que eu queria nesse desenho. Bom, eu sempre começo o desenho fazendo linhas bem leves. Assim, né, se precisar apagar no início do desenho, a gente não danifica muito o papel. É importante fazer essas linhas iniciais como guias, que elas vão te direcionar ao longo do desenho. Muita gente tem dificuldade em acertar aí a proporção, principalmente dos olhos, que um olho às vezes fica muito diferente do outro. Tudo bem que os olhos, eles não são sempre iguais, né? A gente nunca vai fazer uma posição interessante e às vezes o olho vai ficar um idêntico ao outro, né? Tem toda a questão aí da perspectiva. Mas assim, nesse caso eu escolhi os olhos de uma atriz de 1920, aí no começo aí do cinema mudo, porque é uma fotografia bastante interessante, uma referência muito boa, e os olhos eles estão bem de frente. Então, normalmente quem começa a desenhar inicia por aí. Então, depois eu vou colocar a foto aqui para vocês verem qual foi a minha referência. Uau! É importante escolher também uma referência que tenha um contraste interessante para você desenhar. Muitas pessoas fazem a escolha errada de referência. Uma imagem muito clara, que não tenha muito contraste, normalmente para quem está começando, isso é um problema. Então, saiba escolher a sua referência que tenha um contraste interessante entre luzes e sombras, e isso vai facilitar a sua vida. Então, basicamente, eu desenho muito com observação. Então, eu vou desenhando, vou observando para ver se tá dando certo aí tudo que eu tô fazendo. Existem várias técnicas, tá? Eu faço uso também de outras técnicas, mas a que eu mais gosto é essa de observação, que eu acho que o desenho fica mais natural. E aí, eu desenho muito devagar. Bom, na verdade eu estou aprendendo a desenhar mais devagar, porque dessa forma eu tenho mais controle naquilo que eu faço, no tipo de desenho que eu quero, no resultado final. Então eu estou aí aprendendo também a fazer o desenho com mais cautela, né? Prestando mais atenção naquilo que eu faço, na técnica que eu escolho e principalmente no resultado que o meu material alcança. Isso é muito importante. Então, monta o desenho inicial e depois você começa aí a fazer as sombras. Existem várias formas de iniciar o sombreado do desenho. Nesse caso, eu optei por começar por sombras mais leves e ir colocando grafite aos poucos. Uma maneira que eu acho muito interessante é começar o desenho, faz a parte inicial, define a proporção, define onde vai ficar tudo. E depois, para iniciar a sombra, você já marca onde vão ficar as sombras mais escuras. Isso é muito bom para você ter uma base de referência, já onde é o seu tom mais escuro, para você poder fazer as graduações de cinza de uma forma mais coerente. Nesse caso, como é só o olho e eu queria trabalhar nesse papel mais liso, eu optei por começar o sombreado em um tom mais leve, meio que geral primeiro, para depois eu vir aos poucos acrescentando aí as sombras mais escuras, tá? Então é isso que eu tô fazendo nesse momento, utilizando também a borracha para sempre manter as luzes mais em destaque, né? Porque a gente usa grafite e é um perigo você querer já sombrear tudo e é muito fácil a gente fazer demais. Então encontre aí sempre um meio termo. Principalmente com sombra, tá? A gente se empolga aí no grafite, a hora que percebe, já não tem mais espaço para fazer a iluminação e apagar, às vezes, nem sempre é o melhor caminho, principalmente para quem usa folhas mais
com gramaturas menores, tá? Isso eu sempre recomendo. Utilize aí uma folha que tenha de 120 gramas para cima. E essa sou eu fazendo a comparação aí do desenho com a referência inicial, pensando se tá dando tudo certo. E já vi ali que tem uma parte que eu vou ter que colocar mais grafite. Então agora eu venho consertando ali, mudando, dando mais volume no desenho. Utilizo também a lapiseira para fazer alguns efeitos ali no olho. E venho com o lápis 8B para começar a marcar essas sombras mais escuras, tá? Como essa referência. Gente, é um processo longo, é um processo que exige aí bastante dedicação. Nem é tanto paciência, tá? Porque eu não tenho tanta paciência assim. E é dedicação. O que você gosta, você vai lá e começa a fazer porque você quer fazer aquilo, né? Quando a gente quer alguma coisa, dedicação é a chave. Então, dedique-se. Agora eu comecei a fazer a parte dos cílios. Os cílios, eles têm curva, tá? Preste bastante atenção sempre que você vai fazer aí os cílios, para que fique algo que tenha movimento. Nunca faça uma coisa muito reta ou uma coisa demais exagerada, porque senão ele não vai ficar natural. Então sempre faça aí uma boa curva para fazer essa parte dos cílios. Novamente, eu venho aplicando mais grafite, volto com a borracha para fazer aí os efeitos de iluminação. Vocês viram que eu usei ali um negocinho azul que é um pincel de maquiagem, tá? Eu, às vezes, para fazer a sombra, para suavizar o lápis, eu utilizo esse pincel, um pincel de maquiagem comum para poder suavizar alguns traços, tá? Então, esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!